Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, eu venho até vocês nesse dia para tratar um pouco dessa questão de violência doméstica dentro da igreja. Eu sou escritor, sou terapeuta familiar, trabalho nesse ramo há mais ou menos uns 20 anos, eu acredito, e sou casado há 26 anos e a gente, como pastor, terapeuta de família, ao longo de 20 anos, eu me deparei, não uma vez nem duas, com esses episódios de violência doméstica. Agora eu estou falando sobre isso e pretendo falar um pouco mais sobre isso, depois em outros vídeos, sobre a questão, irmãos, que nós vimos agora essa semana, um homicídio brutal acontecer. Foi algo brutal, algo muito violento. O camarada dentro da igreja, assim, não dentro de igreja, mas um casal de cristão, a moça era cantora, camarada produtor dela, e é o caso Sara Mariano, vocês devem, a maioria está sabendo sobre isso, e a moça vinha sendo ali, quase que todo dia ali, sendo vítima de violência doméstica. Ela em áudios disse que tinha medo do marido, tudo isso, e pelo que me parece, queridos, outras pessoas do ciclo dela, do meio dela, de andar dela, sabia que o cara não era lá flor que se cheirava. Mas um conselho que sai sempre da boca de quem não sabe aconselhar nesses casos, e aqui eu já pego a você o primeira deixa para falar com quem não sabe aconselhar nesses casos: não dê conselho nenhum. Procure alguém gabaritado que esteja acima de você e procure saber como lidar com essa situação. Porque os conselhos que a moça estava recebendo, segundo o áudio que correu aí na internet, foi dizendo assim, olha, ela mesma dizia assim, mas Deus vai fazer algo acontecer. A outra pessoa dizia, Deus vai agir, Deus vai agir. E irmãos, em caso de violência doméstica, quem tem que agir rápido somos nós. Somos nós. E eu chamo aqui a atenção para todas as irmãs que estão me vendo. Eu lido, gente, com esse tipo de assunto, não é uma nem duas vezes, não. Ao longo dessa minha trajetória, escrevendo o livro, tudo isso, quem lê livro meu aí sabe muito bem que eu trato sobre esse assunto já de muita data, de muito longe que eu venho tratando desse assunto de violência doméstica. Eu acredito que seja a maior traição que um homem pode fazer a uma esposa é justamente agredir a quem ele um dia num altar de Deus ele disse que iria proteger. Isso é uma coisa absurda, é uma coisa que não tem como a gente achar um nexo para tentar cobertar uma violência, tá? Desse nível, dessa magnitude. Abuso psicológico, abuso de poder, tudo isso a igreja deve abrir agora, irmãos. Essa é a minha visão. Nós devemos abrir agora. Não é uma questão para divórcio e novo casamento, não é nem isso que eu estou citando aqui, mas que se tenha a decência nossa de sentarmos à mesa e começarmos a debater esse assunto de uma forma séria e dura, de uma forma que venha ali a gente começar a criar mecanismo para identificar esse tipo de homem, e sim, a igreja deve intervir. Esse papo de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu vou aqui usar a frase, eu acho que é feminista, né? Tem que meter a colher sim. É as feministas que dizem isso, né? Tem que meter a colher, nessa elas estão certas. Nessas elas estão corretíssimas com isso. Olha, eu tendo que... Veja onde vocês me fizeram chegar. Eu tendo que concordar com feminista em uma fala delas. Mas o homem, irmãos, a igreja, me perdoe, a igreja deve meter o bedelho sim. Se tem dúvida, se tem a sombra de dúvida ali que o cara é agressivo, pastores, não tenham medo de retaliação de marido ou de qualquer outra coisa, não. Nós estamos na frente de uma obra para correr risco mesmo. Nós temos que ir para frente. Se a mulher está sendo agredida dentro de casa, mas o marido dela não é crente, o que é que eu faço? Incentiva ela a sair de casa, dá guarita, dá apoio jurídico, dá apoio psicológico, faz qualquer negócio, mas tira essa mulher de lá. O marido dela é crente da minha igreja. Então, melhor ainda,
exclui esse cápula, exclui esse canalha da sua igreja, arranca ele de lá de dentro, deixa a mulher e protege a mulher. Porque, geralmente, gente, eu lido com pessoas que estão sendo agredidas, vezes e outras, e as pessoas que estão sendo agredidas, no caso da mulher, ela se sente justamente solitária, ela se sente como não tem ninguém ali para apoiar ela nesse caso. Porque ela só tem de apoio financeiro, às vezes, o agressor. Ela só tem de apoio psicológico. Olha bem, o apoio psicológico dela é o agressor dela. Então fica essa coisa toda, se as irmãs que recebem esse tipo de comunicado, gente, fala com o seu pastor. Pastor, a irmã fulana me comunicou que o marido dela não é boa bispo, o marido dela é assim e tal. Ah, mas eu não quero me envolver, porque aí vão me levar lá na frente e eu tenho que provar. Prova, gente. A gente não pode deixar a mulher morrendo do jeito que está morrendo. Aí. A gente não pode deixar isso acontecer, não. O que está acontecendo dentro, eu estou falando dentro dos portões da igreja, alguém tem que vir aqui e dizer isso. Alguém tem que vir aqui e dizer, nós temos um problema para resolver. Sim, é todo crente que é assim? Claro que não, isso se trata de uma minoria. Mas essa minoria podre nós temos que expor. Nós temos que trazer essa podridão aí de baixo. Pastor, a primeira coisa que você faz, suspeitou que o cara é um agressor, expõe. Ah, mas eu não tenho prova, expõe a si mesmo, faz qualquer negócio. Expõe, por quê? Chama para conversar, chama os dois para conversar, tenta certificar, chama filho, se tem filho pequeno em casa, olha o comportamento da criança, tudo isso. Porque nós estamos deixando, gente, nós estamos deixando essa banda tocar. E em nome de Deus, nós estamos deixando essa banda tocar e que não era nem para ela tocar a primeira nota. A igreja foi feita para proteger pessoas, nós somos uma irmandade, nós nos protegemos. Principalmente, Pedro diz que o homem deve dar primazia à esposa. Principalmente nessa coisa, olha o tamanho meu, o tamanho da minha esposa. Como é que se faz uma agressão? Então, às vezes, na maioria das vezes, em quase todas elas, a mulher está desterrada psicologicamente, ela não tem... Está o psicológico da mulher que está sendo agredida em frangalhos e ela está em cima de uma fé, coitada, de que Deus vai mudar. De que Deus vai mudar um agressor, de que Deus vai descer lá do céu e vai mudar ele, porque ele é a pessoa que ela escolheu para viver. Tem até um livro da CPAD chamado Homens Violentos e Mulheres que os Amam. Um livro muito interessante, eu tenho ele por aqui, mas ele está no meio dessa infinidade. Hoje eu fui gravar esse vídeo rápido e nem deu para achar ele aqui no meio disso tudo. Mas a questão é, nós temos que começar a agir como igreja. Nós temos que começar a dizer, na nossa igreja é estatutário isso, é estatutário. Na nossa igreja, Igreja Reformada, Palavra da Cruz, em seu estatuto está dizendo que a mulher tem todo o direito e dever de sair de um casamento onde ela está sendo abusada fisicamente. No nosso estatuto tem isso. Dentro da igreja, quando a pessoa vai fazer o discipulado, que ela é casada, nós comunicamos isso à pessoa. Que esse tipo de crime dentro da nossa igreja é intolerável, nós não toleramos. Todo membro da Igreja Reformada Palavra da Cruz sabe que se isso acontecer dentro dos portões da nossa igreja, com qualquer membro, eu irei chamar a polícia para ele. Eu irei expor ele à justiça. Eu mesmo denuncio. Porque, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Nós temos um problema. A mulher deve ser submissa ao homem. Submissa. E não capacho nem saco de pancada. Você é louco comparar uma coisa dessa? Você está doido comparar? Aí a gente tem que ver figuras, igual aí o próprio Carlinhos Maia, depositando culpa nos pastores da igreja do assassinato da moça. Acho que foi ontem ou hoje ele saiu com um vídeo desse aí. Aí a gente tem que ouvir pessoas assim. Eu nem ouvi o vídeo todo porque não tive interesse de ouvir. Mas assim, vamos ser sinceros, gente. A gente que é pastor, a gente sente quando uma coisa está errada. Se a gente não tiver essa percepção, quem vai ter? Eu conheço todo mundo da minha igreja. Minha igreja é pequena, por isso que eu não sou pastor, um mega pastor de 2.000 pessoas dentro de uma igreja 3.000. Porque aí você não vai conhecer os seus membros mesmo não, hein? Mas em uma igreja pequena, igual a nossa, eu sei quem é quem, eu sei quando a pessoa chega lá com uma dor. Não é, Débora? A pessoa chega com uma dor lá, eu sei que ela está sentindo uma dor, eu sei quando ela está se trancando, eu sei tudo dos membros nossos.
Então a questão, gente, nós temos que ter essa percepção. Desce do teu pedestal, pastor, vai conversar com seus membros, olha no olho da mulher, olha no olho dos filhos, olha no olho do marido. De repente você está aí como obreiro, com o obreiro do seu lado, que é um monstro dentro de casa. E lá no fundo, irmãos, está na hora de nós pararmos. Você que dirige culto de mulher, pelo amor de Deus, para com essa patifaria de culto cor-de-rosa, de culto de besteira, de ensinar a mulher a cortar cabelo. Para com isso, gente. Vamos levar gente séria, gente que saiba falar sobre esse assunto. Vamos começar a fazer nos nossos congressos aulas sobre abuso doméstico, aulas sobre tudo isso. Mas também no outro extremo, não leva feminista para falar também, não. Porque você vai criar um monte de mulher com aversão a homem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você levar gente centrada, gente sensata, que fale sobre esse assunto, que explique bem o que é submissão feminina, que explique tudo isso. Eu rogo a vocês, pastores, principalmente nossa região aqui que nos conhece, vamos começar um movimento grande, vamos começar uma coisa a nível nacional para a gente começar a coibir, para a gente começar a banir de dentro das nossas igrejas esse tipo de gente. Está na hora de nós, como pastores, intervirmos nisso. Está na hora de nós, como pastores. Eu, basicamente, na nossa igreja, eu intervenho, nunca soube, graças a Deus, nós não temos esse tipo de coisa dentro da nossa igreja, mas qualquer coisa que se aconteça na nossa igreja, tenha certeza. Se você é membro da nossa igreja ou pretende ser, a nossa igreja é uma igreja intervencionista, nós intervemos toda hora. Nós procuramos saber como está, nós sentamos uma vez por mês, nem que seja uma vez por mês com cada membro, no meu gabinete, converso, olho de perto. Por quê? Porque isso tudo a gente tem que ficar sabendo. Irmãos, está na hora de nós, nos nossos congressos de casais, começarmos a ter mais congresso que fale sobre a questão de violência doméstica. Está na hora da gente trazer esse assunto para dentro da igreja e entender que homens maus existem tanto dentro quanto fora da igreja. Que homens manipuladores, aqueles homens dentro da igreja que é um amor de pessoa para todo mundo, e a mulher em casa olha e diz, meu Deus, eu queria tanto que esse homem fosse assim na minha casa. E não são. Então eu peço a você, eu rogo a você, pastor, obreiros, se não sabem fazer nada nesse assunto, não fica com a boca besta dizendo, olha, Deus vai mudar ele, porque não vai. Eu já vi assuntos desse terminar em tragédias terríveis. E graças a Deus, todo assunto que eu pego, todo marido agressor, todo ele, que vem, a mulher vem para mim e eu descubro que o marido é agressor, a primeira coisa que eu faço é fazer uma reestruturação psicológica naquela mulher para ela largar aquele homem. Nós nunca deixamos uma mulher junto com o agressor. Eu, particularmente, como terapeuta familiar, eu nunca tento reatar um casamento de um agressor, porque eu sei que eu vou reatar alguém para morrer. E isso eu não vou fazer. Sempre que acontece, quando o casal chega em mim que diz, olha, fulano me agrediu, a minha fala é a mesma, sempre é assim, deixa-o. Isso não tem mais jeito. Ele quebrou o último bastião de confiança, que é a agressão física. Daqui para frente é a sua vida que está em risco, então está na hora de deixar. Queridos, se você quer falar comigo, o nosso WhatsApp está aí embaixo, fala conosco, nosso Pix também nos ajuda em nome de Jesus, mas nós estamos aqui para tratar de certos assuntos, e esse é um assunto que eu não gostaria de tratá-lo, mas tem que ser tratado. Violência doméstica dentro da igreja, deixa aí no seu comentário o que é que você acha, o que é que você acha que a igreja tem que fazer, como a igreja tem que se posicionar, deixa aí nos comentários e que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.